Começa agora a primeira edição do programa Magnavita Repórter Especial. Estamos em Porto Alegre. Ao fundo, o ícone da aviação brasileira. A aeronave DC-3 Alfa November uniforme. A única aeronave com a bandeira, com as cores clássicas da Varig, pousada aqui em Porto Alegre. E o estado desse avião representa bem o tema do programa de hoje. Vamos mostrar que, a exemplo dessa aeronave histórica, a marca Varig, a marca Aviação Aérea Rio-Grandense, está sucateada. Vamos discutir a quem interessou o fim da Varig, os erros de gestão que levaram ao fim da Varig, mas principalmente vamos mostrar o lado humano, entrevistando aposentados, ex-variguianos, pessoas que estão passando dificuldades, passando fome, porque algum dia ajudaram a construir essa marca e acreditaram que teria uma velhice tranquila. O programa Magnavita Repórter Especial começa agora mergulhando nas entranhas da Varig. Eu não acreditei. Deve ser mais um boato falso. Mas não acreditei. Não é possível, não pode. Não tem por onde, não tem porquê. Gente, isso tudo está indo tão bem. Como? Não. Isso é brincadeira de mau gosto. Infelizmente, não era brincadeira de mau gosto. A perda do Aeros realmente foi a decepção total, porque a ideia era o seguinte: todos nós, variguianos e do Aeros, plantamos para médio e longo prazo e de repente foi tudo pelo ralo. O programa Magnavita Repórter Especial falando sobre Varig, falando sobre os bastidores disso que foi um grande case que precisa ser apurado. Eu considero esse caso da Varig algo que precisa ser ainda revelado ao Brasil. Muita informação, muita desinformação e poucos pontos nos is. Ao meu lado está a Graziela Baggio, que é ex-presidente do Sindicato dos Aeronautas, hoje é a diretora previdenciária do Sindicato dos Aeronautas. Graziela, nós conversamos muitas vezes sobre a Varig, você foi uma guerreira na tentativa de buscar soluções para a Varig, vamos falar sobre isso nesse programa de hoje. Mas você hoje cuida da questão previdenciária dos aeronautas. E nós estamos aqui com vários aposentados, pensionistas do Aeros, que tiveram os seus direitos, vamos dizer, trucidados dentro desse, que foi uma truculência, a intervenção do Aeros e a própria falência da Varig. Eu queria começar a mostrar ao Brasil esse drama humano, os rostos que estão por detrás das estatísticas. Me fala desse sentimento de injustiça que é comum a todos, de estarem agora em idade avançada, depois de terem feito um trabalho para a construção da marca Varig, da Varig no mundo inteiro, e terem os seus direitos subtraídos de forma sorrateira de um dia para o outro. Bom, inicialmente é preciso deixar claro que essa responsabilidade, essa injustiça cometida, ela tem vários endereços. Né? E o endereço principal é o próprio governo, né? A Secretaria de Previdência Complementar, na época, que tem por obrigação legal fazer o acompanhamento e a fiscalização dentro dos fundos de pensão. Tem que ser observada, a Lei 109 foi criada em 2001, mas anteriormente você já tinha regulamentação no sentido de fiscalização. E essa fiscalização não foi feita. Um outro segmento que também tem sua responsabilidade, eu poderia assim, resumir no monopólio e na capacidade que a Varig teve durante décadas e décadas de enganar os governos, né, com várias alternativas que não eram verdadeiras no que se referia ao fundo de pensão Aeros. Então, nós tínhamos um fundo constituído através de 3 fontes. A primeira delas era a terceira fonte, chamada terceira fonte, que era efetivamente 3% das passagens e cargas transportadas, num contrato de 30 anos. Esses 3% teriam que ser recolhidos e revertidos ao fundo de pensão. Tinha parte do trabalhador e tinha parte da empresa. O que nós assistimos? Durante os primeiros anos do Aeros, esses 3% foram recolhidos.
eu diria que não chegamos a 6 ou 7 anos de recolhimento desses 3%. Depois disso, nunca mais foi vertido ao Aeros esses 3%, o que significa que esses 3% ele seria o embasamento do fundo, né? O que daria o corpo para o fundo de pensão para ele fazer frente a todos os compromissos assumidos com os trabalhadores. No entanto, esse contrato foi rompido, né? Rompido pelo Departamento de Aviação Civil, que é outra coisa que é inaceitável. Você tinha uma Secretaria de Previdência Complementar responsável para tratar e cuidar do assunto e, no entanto, quem comunica às empresas do rompimento do contrato, que era de 30 anos, com apenas 7 ou 8 anos que ele estava em vigor, foi o Departamento de Aviação Civil, que nós consideramos que o Departamento de Aviação Civil não tem qualificação nenhuma para romper esse contrato, o que veio dar o desequilíbrio do plano, sem sombra de dúvida. Durante anos, o Aeros omitiu aos 20 mil participantes a situação financeira que ele passava. Durante anos. Independente do assunto... Mas omitiu e induziu a uma leitura errada de forma documental, sim, gerando relatórios mensais. Omitindo, em alguns momentos omitiu, quando houve uma cobrança mais incisiva, ele trouxe as várias auditorias do fundo, trouxeram relatórios dando a maquiagem matemática da situação do Aeros, e, obviamente, o assunto é um assunto muito difícil. Era um assunto novo quando o Aeros foi criado, previdência complementar. Se você pensar bem, é um assunto muito recente na vida do trabalhador, né? E, por um acaso, uma coisa assim não muito explorada, não havia uma dedicação grande por parte dos trabalhadores no sentido de estar constantemente fiscalizando o fundo, apesar de termos tido dentro do Aeros, por inúmeros anos, participantes dos trabalhadores, participantes estes que a Varig indicava, né? Participantes estes que concordavam com a política que a Varig estava implementando dentro do fundo de pensão. Então, eu acho que essa injustiça é a maior de todas, porque se a gente pensar na Varig, na verdade, a Varig é o orgulho de ser brasileiro, todos os trabalhadores. Eu fui da Varig em 1975, meu primeiro emprego foi a Varig. A Varig era uma empresa assim, que todos os trabalhadores queriam fazer parte do grupo de funcionários da Varig, praticavam os melhores salários, a relação capital e trabalho era a melhor delas, quer dizer, jamais passou pela nossa cabeça a possibilidade da Varig fechar. A vida da gente, ela sofreu uma modificação drástica. Eu morava no Rio de Janeiro, fui-me embora do Rio de Janeiro, porque a gente começa a cortar custos, né? E o que o Aeros me pagava e o que eu ia receber a partir daquele momento, eu não teria como continuar mantendo o mesmo padrão de vida que eu levava antes. Então, eu acho que isso é uma covardia que é feita com o ser humano. Uma pessoa que trabalhou, que todos os meses contribuía regiamente para que, quando se aposentasse, tivesse uma velhice mais digna, se encontra numa situação dessa. Quando a gente perde qualquer ente querido, é um baque. Não era dinheiro que eu queria, nada. Então, ele me deixou numa situação estável, confortável. Mas durou pouco. Porque dia 12 de abril de 2006, a minha vida virou de cabeça para baixo. Que foi quando eu tive a notícia da intervenção do Aeros. E de lá para cá, eu recebo R$300. Eu tive de cortar tudo que eu pude, tudo, para me manter meus compromissos de condomínio, gás, luz, telefone, é o essencial. As pessoas, quando
marcam a data de 12 de abril de 2006, foi um anúncio da intervenção. A intervenção foi uma proteção para os trabalhadores aposentados, porque, na verdade, acho que o governo se deu conta da necessidade de fazer essa intervenção tardiamente. Por que não se reúne? Está faltando vontade política em Brasília para que se... Porque existe também uma questão de tempo, que tem sido muito dolorosa. Quanto mais posterga isso, parte de um ciclo natural de vida está indo embora. Quer dizer, daqui a pouco, se a gente fizer uma linha do tempo e jogar isso para daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, quase ninguém vai estar mais aqui, né? O que a gente percebe, que sempre foi proposta nossa, era... A Varig tem vários ativos, não só de imóveis, como também ações que estão em curso. Então, a defasagem tarifária, o ICMS, o Fundo Aeronáutico, o PIS/COFINS, que ela tem ação sobre isso, e mais uma ação de reembolso, de pagamento superior à Infraero. Nós estamos falando de um ativo, assim, bem bruscamente, de alguma coisa em torno de 10, 12 bi em ações que estão em curso a nível nacional, a nível do executivo e a nível dos governos estaduais, porque o ICMS é uma cobrança estadual, né? Isso poderia ser acelerado. Então, quando a gente diz que é possível resolver o problema, é desde que haja vontade política. Então, a gente sentiu no governo passado, em alguns momentos, essa vontade política. Por exemplo, a ministra Calmon, quando resolveu fazer um mutirão para resolver o problema dos aviões, fez o mutirão e a desocupação das áreas aeroportuárias ocorreram em ritmo sumário. Essa mesma vontade política não poderia existir por parte do judiciário, ou esse mutirão que foi feito para limpar os aeroportos, para poder dar uma contrapartida devida aos funcionários que estão em idade avançada? Sem sombra de dúvida, né? Eu estive no CNJ, reunida com o juiz Malus, e discutimos exatamente isso com ele. Tudo bem, o projeto era ter espaço livre dentro dos aeroportos pela necessidade de aproveitamento melhor dos espaços dos aeroportos, devido à Copa, Olimpíadas, etc. Mas a gente não sentiu a mesma vontade política de trazer a solução efetiva para esse problema. Liberar um pátio é muito mais... sensibiliza muito mais o judiciário do que resolver um problema de um drama pessoal de um aposentado que está entre a vida e a morte e não tem uma velhice tranquila? Na verdade, liberar um pátio era uma pressão muito grande da ANAC. Então, nós podemos dizer... Então, tem a vontade política. Sim, a ANAC tinha uma pretensão e uma vontade política de liberar os pátios, tanto porque os aeroportos seriam vendidos, tanto porque privatizados, ou tanto porque os aeroportos não estavam dando conta daquele momento. No caso dos trabalhadores, o CNJ interferiu junto à vara empresarial e até acelerou algumas questões que hoje a gente pode até dizer que, em função do próprio CNJ, o processo ganhou uma celeridade. Independente da falta assim, de vontade política, nós tivemos assim, vários aliados do nosso lado esse tempo todo e, obviamente, que a cada minuto fortalece o posicionamento de buscar a solução, né? E eu te digo isso com muita propriedade porque são quase 6 anos de luta, então já passaram lá 2 congressos aproximadamente, né? Porque nesse período teve uma eleição, então o congresso anterior, o congresso agora... Mudou o presidente da República? Mudou o presidente da República, da qual nós tínhamos o compromisso dele de buscar a solução. E, no entanto, hoje, a nossa expectativa é que, de fato, você encontre a solução, sim, sob pena de você ter um julgamento. Esse julgamento poderá, por conta de uma execução, em função do Poder Judiciário, ter característica de longo prazo para uma execução, você ter uma solução somente daqui a 10 anos. Uma das coisas que eu sinto é que essa bandeira é uma bandeira cada vez mais tênue e cada vez mais difícil de se defender, porque eu acompanhei o seu trabalho e também da Selma Balbino, que era presidente do Sindicato dos Aeroviários. Eu até brincava que eram 2 guerreiras defendendo a manutenção, os empregos. E hoje você defende a qualidade de vida, do resto de vida dessas pessoas.
Me fala do que é, muitas vezes, injustiçada ou incompreendida nesse processo de dar a cara a bater, literalmente, às vezes, nesse processo de ter essas bandeiras. O preço é muito alto, sabe, Cláudio? O preço é muito alto e, às vezes, em alguns momentos, eu me pergunto se valeu a pena. Às vezes eu tenho esses momentos de reflexão e me vem à cabeça se vale a pena manter, né, essa luta e continuar envolvida. Mas a cada minuto que passa, eu fico mais convencida que sim. A luta é justa, a luta ela precisa ser mantida, nós precisamos encontrar a solução. E eu tenho um pacto comigo mesmo. Enquanto essa solução não for encontrada, eu não vou sossegar. Quando eu me aposentei em 86, eu estava ganhando em torno de R$9.000. R$9.000 como comandante. Hoje, eu posso lhe mostrar, está aqui o meu salário, R$668. Foi terrível, foi terrível. E minha senhora, percebendo, a Edna, percebendo que eu iria entrar num colapso total, ela disse: meu filho, não se preocupe, eu vou fazer daquilo que eu mais gosto, que é fazer doces, salgados, eu vou tirar as velhas receitas da gaveta e vamos para a luta. Eu queria compartilhar aqui com o telespectador um momento que você consegue, depois de quase 5 horas de conversa com o presidente Lula, que ele chamasse o ministro da Defesa, José Alencar, desse uma solução, fazendo 2 indicações, uma para o Conselho de Administração da Varig e uma para a diretoria financeira da empresa, ou seja, passaria uma credibilidade aos credores e geraria a solução do BNDES. E o seu Zanata, que era o presidente do Conselho dos Curadores, recebe, pede para pensar e recusa a proposta. E no dia seguinte, esse conselho de curador da Fundação Rubem Berta nomeia os notáveis daquele grupo ligado ao genro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa clara afronta política ao Palácio do Planalto. Você acha que, naquele momento, aquela foi a pá de cal que a Varig recebeu, no momento em que a solução estava dada na mesa pelo vice-presidente da República, então ministro da Defesa, por ordem do presidente da República, e a Fundação Rubem Berta não tem a capacidade de compreender aquele momento histórico? É bem o que você falou no começo do programa, né? O caso da Varig é um case. E eu espero que daqui a alguns anos eu ainda esteja viva para poder descobrir efetivamente o que aconteceu, porque, no meu entendimento, a solução dada pelo presidente Lula ao demandar ao vice-presidente que fizesse contato com o Zanata no sentido de buscar a solução, era a intervenção que tanto nós estávamos querendo, era a intervenção do governo, era buscar a solução da Varig, era neutralizar os credores internacionais e até credores do próprio governo que resistiam em manter o fornecimento de combustível, resistiam em manter os embarques e desembarques da Varig nos aeroportos. A indicação feita pelo presidente da República, através do ministro, era a solução da Varig. Essa reunião com o presidente Lula aconteceu dia 4 de maio. Dia 5 de maio, às 9 horas da manhã, nós estávamos no gabinete dele novamente. Aí, então, junto com o ministro Alencar, vice-presidente ministro Alencar, foi dada a responsabilidade ao ministro da Defesa fazer a comunicação ao Zanata. E, no dia 7, tinha uma assembleia de acionistas da Varig. E essa assembleia de acionistas ia complementar o quadro de dirigentes da Varig e do Conselho de Administração. Então, na verdade, o governo só estava indicando 2 nomes, até concordava com outros que lá estavam, e não existia o porquê deles terem negado isso, até porque era a solução. Eu me lembro que naquela noite que antecedeu a Assembleia de Acionistas, eu fiquei a madrugada toda conversando com todos eles, pessoalmente, por telefone, e tentando convencê-los que essa era a solução. E, para minha surpresa, no dia seguinte, eles simplesmente rasgaram a proposta do governo e optaram por indicar o Davi Zimenstein e toda a equipe deles. Você acha que o fato da Varig não ter um dono, não ter uma acionista palpável,
deixou a empresa sob ataque especulativo, de diversos ciclos de ataque especulativo, de pessoas que queriam aproveitar daquele naco de poder, daquele naco de mercado, daquela estrutura, porque uma empresa que gerava 8 bilhões de receita ao Brasil, de repente vai para o espaço por razões múltiplas. Eu entrevistei o Gianfranco Betting, que é um jornalista que hoje é diretor da Azul, e ele disse que o caso Varig é igual ao caso de acidente aéreo. São múltiplos fatores. Você acredita que não ter um dono, não ter um acionista palpável, levou a Varig a ficar o ataque desses tubarões, de diferentes tubarões? Eu acho que essa situação pode ter contribuído, sim, de ser uma fundação e você ter essa questão com dificuldade de discussão, né? Não teve amadurecimento e acompanhamento por parte dos dirigentes da empresa do que estava acontecendo no resto do mundo. Quem ganhou com o fechamento da Varig? Olha, eu ainda não consegui detectar quem ganhou, eu só sei quem perdeu, e muito. Então, os trabalhadores foram os primeiros que perderam. Isso eu tenho claro. Você vai me dizer, o credor, o lessor, ele já descontou no imposto americano, ele já reviu aquele dinheiro, já pegou aquele dinheiro de volta que ele levou sem receber da Varig, o governo americano já reembolsou ele. Outros credores, no lugar de servir a Varig, serviram a Gol. Taxa de risco. Estavam na taxa, aqueles lá Bom, teve gente que cresceu e muito depois do fechamento da Varig, né? Agora, assim, quem perdeu, nós temos claro, isso foram os trabalhadores, lamentavelmente, e é isso que a gente tem dificuldade de fazer o governo entender. Eu vou te mostrar uma foto aqui, já encerrando. Essa daqui foi uma oportunidade em 2009, dentro do Senado, da Sala do Sarney, onde você vê situação e oposição apoiando a possibilidade de um acordo para trazer a solução para a Varig. Então, você vê os senadores dos mais variados partidos, desde o PT, o PSDB, PTB, PCdoB, estão todos aqui, né, dando o apoio em busca de uma solução. Ou seja, considerando que os trabalhadores foram os que mais perderam, né, essa solução já poderia ter sido dada. Graziela, muito obrigado. Eu queria finalizar com uma mensagem na questão da presidenta Dilma, que nós não pegamos esse uso político que foi feito envolvendo o Varig Log, o Teixeira, tentando crucificar a Dilma injustamente nesse processo. E eu acompanhei e sei o quanto isso foi manobra política. Como é que você viu esses nuances políticos da questão? Olha, eu vi isso como mais um motivo para não querer buscar uma solução, entendeu? Me parece que tudo isso foi criado para dar uma dimensão maior do problema. Mas a Dilma não teve nenhuma participação na Varig Log. Em absoluto, em absoluto. Eu desconheço qualquer participação dela, não só na questão da Varig Log, como na questão da Varig também, porque até então nós sempre tratamos o assunto Varig junto ao presidente da República. E o Lula, para finalizar? Ele tem sido injustiçado porque ele procurou e foi sensibilizado por você várias vezes para ter uma solução Varig. E muitas vezes se crucifica o Luiz Inácio Lula da Silva de ter cruzado os braços na questão Varig. Eu tenho dito e digo para todos os companheiros, né? Eu tenho um amigo que era presidente e não um presidente que era meu amigo, que é bem diferente. E o presidente Lula, ele sempre foi muito empenhado em buscar a solução, sempre. O que ele encontrou foi inúmeras dificuldades em vários segmentos do próprio governo. Então, eu te diria assim, o Ministério da Fazenda é um entrave até hoje na busca de uma solução para os trabalhadores da Varig e outros segmentos que tentam convencer, talvez, as pessoas de maior responsabilidade na busca da solução. Palavra final sua, falando dos aposentados, esses que estão nos acompanhando aqui e que hoje pagam no dia a dia, sentem na pele, são as grandes vítimas desse processo. Eu teria a dizer o seguinte, que pretendo que eles não desistam, porque eu não vou desistir, eu vou buscar e eu vou batalhar para que isso seja resolvido o mais rápido possível, seja pela linha jurídica, seja pela linha política. Agora, meu recado para a presidenta Dilma, a solução, Vossa Excelência é a única responsável pela solução desses mais de 100 mil trabalhadores.
Nós contamos com a senhora. Por favor, presidente, olhe um pouquinho para o nosso lado. Presidenta Dilma, está nas suas mãos a nossa situação. Nós somos 10 mil nessa situação. Esses 10 mil multiplicado por 4 torna-se bem terrível a situação de todos nós, ex-variguiano, suplementados pelo Aeros. Por favor, nos ajude. Está nas suas mãos a nossa situação. Muito obrigado. A única coisa que eu posso falar com a presidente Dilma é que ela realmente exerça essa vontade política aos funcionários Varig, aos aposentados Aeros, e que se resolva da melhor maneira possível para essas pessoas que tanto contribuíram, que tanto engrandeceram o nome do Brasil fora desse país e que hoje em dia passam por dificuldades realmente grandes. Presidente Dilma, dá uma olhadinha por nós, por favor. Eu acho que merecemos. Ela é a única que pode dar a solução para essa nossa questão. Então, eu acredito, reconheço as inúmeras dificuldades, mas eu acho que com responsabilidade e consenso social que move a presidenta da República, nós temos que buscar a solução e eu tenho certeza que isso nós vamos alcançar. Chegamos ao final de mais um programa Magna Vita, repórter especial, hoje direto da sede do Sindicato dos Aeronautas aqui no Rio de Janeiro, falando para todo o Brasil sobre a questão Varig. Mas esse é um assunto que voltaremos também em outros programas. Não percam, próximo domingo, caso Varig, no programa Magna Vita, repórter especial.